E você mencionou anteriormente que o Dr. Fritz é o espírito, né, que se manifestava. E qual que é a relação, né, do Dr. Fritz com o Arigó? Ele foi um médico encarnado? Nós tivemos a notícia que o Arigó foi um grande cirurgião na vida passada. O próprio Arigó. O próprio Arigó. E ele teve muito contato nas encarnações passadas com o Dr. Fritz. E aí juntos vieram nessa luta, nessa missão, né, que era da divulgação da doutrina espírita através desse trabalho. Porque a gente sabe que quando a dor bate a nossa porta, a gente procura qualquer negócio para ficar livre, né? Então muitos foram procurar o Arigó pela dor. Foi pela dor que eles procuraram o Arigó e se tornaram espíritas. A partir de então, o espiritismo cresceu muito no nosso Brasil, né? Foi através desse trabalho que veio para isso, com esse propósito de levar as pessoas para a doutrina espírita. Então, o Arigó, quando era muito criança, ele é o primogênito de 9 irmãos. E ele ajudava o pai na fazenda. O pai dele chamava o Sr. Tonico Faria, e ele tinha uma fazenda lá em Congonhas, ele era muito rico. E Arigó recebeu a incumbência de recolher os animais no pasto, né? Quando chegava a tardezinha, ele recolhia os animais no pasto. Isso quando ele era bem novinho. Quando ele era bem novinho, era criança ainda, né? E ele via, no meio do pasto, assim, ele via aquelas bolas, ele falava bolas de fogo. Ele falava bolas de fogo, eu não entendia o que era aquilo, né? Mas, na verdade, eram bolas de luz. E ele via dentro dessas bolas de luz um rosto que brilhava muito, que era o rosto do Dr. Fritz. E aí ele tinha muito medo, ele corria para a sede da fazenda e contava para os seus pais, mas ninguém que ele dava crédito nele. Todo mundo achava que ele estava inventando história, né? E aí o tempo foi passando, e um dia ele estava no paiol, debulhando milho, que o paiol da fazenda, tinha um balaio de espigas de milho na sua frente. Ele começou a debulhar os milhos, descascar, tirar as palhas do milho. De repente, ele encontrou dentro desse balaio um crucifixo que brilhava muito. Ele pegou aquele crucifixo, sem jamais, e começou a perguntar para todos os colonos quem seria o dono daquele crucifixo. Não apareceu nenhum dono dele. Ele guardou consigo, botou no seu bolso, ele sempre usou esse crucifixo no bolso da sua camisa. Ele guardou-o consigo sem jamais imaginar que com aquele trabalho, com aquele crucifixo, ele iria começar um grande trabalho de cura. E assim foi, né? Ele casou-se muito cedo, né? Casou com a dona Arlete Soares, né? Depois passou a chamar Arlete Soares de Freitas, que era o sobrenome dele. E já comecei a ir morando lá no centro de Congonhas. Ele começou a ter as visões, continuou tendo as visões na casa dele, né? Ele via na parede cenas de salas de cirurgia com vários médicos operando, né? Ele enxergava isso, mas ele tinha muito medo. Então ele saía para a rua e corria para a rua, achando que pudesse ficar livre dessa evidência. Mas não adiantava, ele via tudo, não tinha como ele correr daquilo, né? E aí, de repente, o Dr. Fritz começa a falar no seu ouvido. Né? Aí ele ficou apavorado, o Dr. Fritz falou, o espírito falando no ouvido dele, ele nem sabia quem era espírito, ele era de família católica praticante, né? Família era muito católica, a cidade, Congonhas é uma cidade que tinha 2 seminários, né, de padres, então tinha a cidade extremamente católica. E ele começou a fazer algumas curas pela cidade, né, que ele recebia intuições, ele ia nas casas das pessoas. Aí teve uma noite que ele chegou na casa dele, esse aí por volta de 10 horas mais ou menos, ele chegou lá, encontrou um paralítico portando 2 muletas. Aí o paralítico falou, só eu vim aqui para você me curar, porque eu já tinha ouvido contar as histórias, né, de cura. Aí o Arigó falou para ele, não, você vai fazer o seguinte, você vai dormir aqui na sala mesmo, mas hoje eu estou cansado, amanhã nós vamos cuidar de você. E quando foi no outro dia, ele levantou, pegou o crucifixo, fez uma oração diante do paralítico. No mesmo, aí o Arigó falou para ele, pode largar suas muletas. E o paralítico deixou as muletas e saiu andando normalmente. Então, agora isso numa cidade pequena vai repercutindo para todo mundo, né? Vai espalhando a notícia. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.